Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da HBR Realty para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.hbrrealty.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Esta videoconferência será apresentada em português com tradução simultânea para o inglês. Para alterar o áudio, você pode clicar no ícone de globo no canto inferior direito da sua tela do Zoom e, em seguida, escolher entrar na sala de inglês. Depois disso, você pode selecionar silenciar áudio original. This video conference will be presented in Portuguese with simultaneous translation to English. To change the audio, you can press the globe icon on the lower right side of your Zoom screen and then choose to enter the Portuguese room. After that, you can select Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da HBR Realty e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Alexandre Nakano, CEO da HBR Realty, Sr. Alexandre Dalpiero, CFO e Diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Alexandre Bicudo, COO. Gostaria agora de passar a palavra ao Alexandre Nakano, que dará início à apresentação. Por favor, Alexandre, pode prosseguir. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, o interesse pelos resultados da companhia. Eu vou aqui começar pelo slide 3, com os destaques da HBR no segundo TRI de 25. Antes de eu entrar nos destaques, o principal deles é uma marca que, para nós, é uma marca importante, que foi o atingimento de R$50 milhões na receita líquida. Isso demonstra para nós que estamos no caminho certo, em termos de qualidade dos empreendimentos, qualidade das locações. Então, a gente acredita que com esse número, com essa marca, isso nos dá mais gasolina para seguir em frente e melhorar cada vez mais os resultados da companhia. Então, vamos lá. A receita líquida, né, como eu vinha falando aqui, ela cresceu 36%, né, e o EBITDA ficou 19%, olhando o período segundo TRI 25 contra segundo TRI 24. O que tem de destaques aqui na plataforma de Opportunities, ela atingiu a receita bruta de R$22 milhões. Aqui é bom lembrar que está aqui dentro são os hotéis, o self-storage e o estacionamento. E óbvio que o maior destaque é o o hotel. Ele inaugurou em dezembro de 24. Fizemos um combinado com a Marriott de iniciar a operação dele de uma maneira muito, muito tranquila. Então, ela aconteceu aí, teve um soft open de mais ou menos uns 3 meses, quando ele começou a entrar em operação com um potencial maior. E então, por isso que no segundo TRI a gente vê uma melhora muito grande na receita bruta, né, que cresceu aí quase 61% em relação ao TRI anterior. E isso ainda é só o começo, porque na hotelaria, o semestre bom é o segundo semestre, principalmente os meses de setembro a novembro. Então, a gente espera aí que nos próximos trimestres a gente tenha boas surpresas vindo do W, que é o carro-chefe hoje do Opportunities, pelo tamanho dele e relevância dele. Olhando a ocupação no geral, a gente está com uma ocupação boa, 80%, né? Isso é um combinado entre todos os ativos dessa plataforma. No Convém, o Bicudo daqui a pouco vai detalhar um pouco mais, mas vocês vão ver que eu venho ressaltando muito o crescimento do negócio Convém, né? Apesar de eles serem, se olhar cada Convém como um empreendimento, ele pode ser um menor, outro médio, outro maior.
mas se vocês juntando tudo isso, é como se fosse 3, 4 shopping centers médios, e só que ele está numa dinâmica de conveniência, né, de um comércio mais de necessidade. E isso faz com que ele seja resiliente. E os números demonstram isso, né? A receita líquida, ela cresceu 47%, né, de 6 milhões de reais agora no segundo TRI, e olhando com TRI contra TRI, né, dentro do mesmo ano, cresceu 2 dígitos, 11%. O NOI, ele também teve um aumento de 70%, totalizando quase 5 milhões de reais, e a margem, ela vem se recuperando e vem encostando na margem de shopping center, de novo, demonstrando que o negócio do Convém, ele é um varejo que para nós, a gente acredita muito nele. E essa margem, óbvio que ela vai crescer conforme os novos convênios vão sendo entregues, porque os novos convênios, eles estão em endereços dentro da cidade de São Paulo mais nobres, automaticamente aluguéis maiores, automaticamente o NOI melhor. Então, a tendência é que esses números terão uma melhora conforme as próximas entregas. Olhando para os convênios, eu quero destacar aqui 2 convênios, o BCP e o Vila Madalena, que teve aumento aí bem relevante de 154%, olhando ano contra ano. E o BCP é um case do que eu gosto de falar dele, porque o BCP a gente fez a aquisição sabendo que tinha upside ali a ser recuperado e a ser colocado lá dentro dele, e isso está acontecendo, né? Então a gente fez uma série de trocas de operações, algumas reformas, combinamos com o cinema de eles fazerem reformas e colocarem mais salas VIPs, então o fluxo do empreendimento subiu, o ticket médio também subiu, e os operadores novos trouxeram novos clientes para o BCP, por isso que tem esse resultado. E a grande novidade do trimestre é o Convém Pinheiros, que são as lojas que ficam debaixo do Hospital Einstein, que a gente alugou no 3A, e que ele foi entregue agora com 3 mil metros quadrados, e que deve suas operações às lojas que já estão em obra inaugurar por volta lá de outubro. E aí a taxa de ocupação continua em 85%, mas lembrando que houve aí um acréscimo de 10 mil metros quadrados só no segundo TRI. Então, ou seja, a gente vem entregando bons números de ABL novas, só que a gente conseguiu manter a ocupação. Isso significa que o nosso comercial vem trabalhando com bastante esforço aí a manter essa taxa de ocupação. Na plataforma 3A, a receita líquida ela atingiu 5 milhões, né? Teve um crescimento de 5,5%. A obra da Torre da Paulista, ela atingiu 20% agora, ela vem super bem, a Constru Company está conosco lá e está mandando muito bem na tocada da obra. O Pinheiros, a gente finalmente fez a entrega do empreendimento para o Einstein. O Einstein já está com suas obras dentro da torre, né, para inaugurar o ano que vem, então segue o curso normal. A taxa de ocupação continua 100%, e vale aqui destacar que mesmo as novas torres que estão para chegar, a gente já tem conversas avançadas, e a ideia é que a gente inaugure as torres já alocadas para manter esse bom número de 100% de ocupação nos nossos empreendimentos 3A. Olhando para os shopping centers, a receita líquida ela bateu 18 milhões de reais, um avanço de 8% em relação ao ano anterior. O NOI atingiu 15 milhões de reais, com aumento de 12% também em relação ao ano anterior, e a margem atingindo aí 85%, aumentando 3 pontos percentuais em relação ao ano passado. O destaque aqui fica para o Mogi e para o Pátio Olinda, aí vocês estão vendo aí o avanço percentual da receita bruta de cada um deles. As vendas subiram 10%, e a taxa de ocupação a gente manteve aí 92%, né? E lembrando que o Mogi e o Suzano quase com 100%. Isso traz uma leitura muito positiva, que quando vocês olham que a receita líquida, o NOI, teve aumentos expressivos, mesmo com o shopping já na sua capacidade máxima de
de lotação, de locação, isso significa que ele cresce mesmo sem novas lojas. Ele cresce porque ele está muito pujante. Mogi, já estamos aí com o projeto aprovado e prestes a iniciar a expansão, porque a gente, infelizmente, está declinando algumas novas operações, porque a gente não tem loja para absorver essas novas operações. Então, a gente está com a expansão para ser anunciada em breve. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Bicudo, que vai detalhar mais sobre o Convém e Shopping Centers. Obrigado, Nakano. Bom dia a todos. Na verdade, nós tivemos um segundo trimestre do Convém muito bom. Nós tivemos no período entregas relevantes aí no primeiro semestre, a Klabin já mostrando os seus resultados, e maturação de alguns empreendimentos. Então, por exemplo, Vila Madalena e a própria revitalização do BCP com novas operações. Com relação às vendas, nós tivemos no período, no segundo trimestre, 101,4 milhões, que representa um crescimento de 32,1% em relação ao mesmo período do ano passado. No conceito mesmas lojas, 75,1 milhões, com mais 29%. Em relação aos aluguéis, o total de 8,8 milhões, é um crescimento de 29,1% em relação ao segundo tri do ano passado, e mesmas lojas, 5,4 milhões, mais 5,7%. A taxa de ocupação se mantém nos 85%, a gente reputa que seja um indicador bem interessante, principalmente considerando o nosso portfólio, que está sempre lançando novos empreendimentos aí que seguem em maturação. Em relação ao NOI do período, a gente chegou em quase 5 milhões, 4.950.000, crescemos 70% em relação ao segundo trimestre do ano passado, então é um número realmente bastante relevante. As vendas crescem aí a taxa de crescimento composto 16,7% desde 2022, é um crescimento relevante e constante, mostra aí a pujança do nosso portfólio. A gente, mesmo com essa aumento de ABL, a gente, como comentei antes, a gente segue aí com 85% de ocupação. No segundo trimestre, nós tivemos 18 lojas inauguradas, realmente um número bem relevante, quase 5 mil metros quadrados. O destaque bastante importante é a Decathlon do Klabin, com quase 3.500 metros quadrados, a gente inaugurou no final de maio e já está mostrando uma operação bastante sucesso, com vendas bem relevantes. Como uma informação complementar, no primeiro semestre, nós tivemos a inauguração de 45 lojas nos Convém, quase 12 mil metros quadrados de ABL. Então, nós devemos ter, ou teremos, na verdade, 2025 como o ano de maior inauguração de lojas dos Convém, né? Então, realmente é um ano de muitas entregas. Seguindo aqui nos shoppings, nós tivemos também, continua um resultado bem interessante, como o Nakano comentou. Nós temos 4 shoppings no portfólio. Em relação às vendas totais, nós tivemos 452 milhões, um crescimento de quase 10% em relação ao ano passado, mesmo aí no cenário desafiador, estamos com um número bastante interessante. No conceito mesmo as lojas, nós tivemos 413 milhões, um crescimento de 7,2%. Destaque aí para Suzano, com 11,3% de crescimento, e o próprio Urupema, com 10,2%, mostrando aí uma evolução na maturação do empreendimento. Na questão dos aluguéis, nós tivemos 29 milhões no período, um crescimento de 7,1% em relação ao ano passado. Destaque aí para o Mogi, como o Nakano considerou, um shopping maduro, com uma ocupação praticamente plena, a gente cresceu os aluguéis em 8,3%, e o próprio Olinda, um shopping também bastante interessante, 7,8% de crescimento. Em relação ao conceito mesmo as lojas nos aluguéis, nós crescemos 5%, o destaque também para o Mogi, 5,8%, e Olinda, 4,1%. Aí, seguindo o slide, por favor.
Em relação ao desempenho financeiro, né, em resultado, em decorrência desses indicadores que eu acabei de comentar, nós tivemos uma receita líquida no período 17,6 milhões, um aumento de 8%. O destaque para o Mogi com mais 13% e Olinda mais 8%. O nosso NOI chegou a 15 milhões no período, avançou 12,1% no trimestre, e a nossa margem também progredindo, aumentamos 3 pontos percentuais em 85%. Em relação à ocupação, nós tivemos uma ocupação de 92% no portfólio. Aqui cabe alguns comentários em relação a cada ativo especificamente. Mogi é um shopping com ocupação praticamente plena. Nós temos tido um trabalho em duas frentes, uma de qualificação das lojas existentes, seja por novas locações, seja por reformas e revitalizações das existentes, e também, obviamente, buscando lease spread aí para poder valorizar cada vez mais um shopping maduro. Suzano também tem uma ocupação bastante interessante, com 97%. Nós tivemos um período de comercialização no primeiro semestre muito bom. Um destaque para a loja Riachuelo, que deve inaugurar no início de outubro, e certamente aí vai compor muito bem para o empreendimento e vai aumentar a atratividade. Então, a nossa perspectiva é bem positiva nesse sentido. E além da inauguração da Riachuelo, nós temos também uma reforma da loja CIA, que certamente aí ambas vão qualificar mais ainda a nossa oferta de âncoras. O shopping de Olinda tem uma ocupação de 86%, tem um período aí de maturação. A gente está com uma comercialização relevante aí no segundo trimestre. Acabamos de assinar com a loja de cosméticos Voni e entendemos aí uma perspectiva bastante positiva em relação ao futuro próximo. E, por fim, Urupema, nós temos uma ocupação de 76%, é um shopping relativamente novo, em processo de maturação. Boa parte da vacância é localizada numa loja específica, que nós estamos tratando a mudança de mix. Originalmente era um food hall, e nós estamos buscando aí uma locação de uma âncora que vai agregar em termos de atividade e de atratividade para o empreendimento. Então, no geral, essa a performance dos shoppings. A gente reputa que tivemos um ótimo segundo trimestre. Nakano? Bom, obrigado, Bicudo. Agora, no slide 8, eu vou falar sobre o 3A. Nos meus destaques, eu já passei por quase todos os pontos aqui, mas eu gostaria de destacar a ocupação de 100%, e mesmo com as novas entregas e com as conversas que a gente vem já tendo, a gente quer manter essa ocupação 100% mesmo nas novas torres, né? Itaim 2, por exemplo, nós já estamos conversas boas com um monousuário, e na Paulista também com um monousuário e o outro pegando boa parte do prédio. Olhando aqui pelo gráfico da direita, o que vale destacar aqui como a gente já falou nos últimos calls, dentro daquela agenda nossa de olhar para o caixa com carinho e rediscutir não só os projetos que a gente vai entrar, mas também os projetos que a gente vai postergar ou eventualmente sair, tá? Assim como já fizemos, por exemplo, para quem nos acompanha, com a torre corporativa que a gente tinha lá no terreno na João Dias, na Marginal Pinheiros. Aqui, a mesma coisa acontece com a torre da Enxovia Chucri Zaidan. A gente está monitorando com muita atenção os movimentos lá dos corporativos daquela região, que dentro da vacância de São Paulo, ainda lá tem uma vacância ainda muito alta, né? Isso pressiona os preços de aluguel. A gente sempre calibra para ver se vale um investimento, se o investimento se paga com o aluguel atual. Então, a tendência, a gente vem conversando isso com o nosso sócio lá na torre, nós temos 30% dessa torre. A tendência é que a gente saia desse projeto e transforme ele em um residencial com algum parceiro incorporador. Nos demais, a gente mantém todos os outros projetos, né? E Chip Faria Lima, agora anunciado a venda dos CEPACs agora em agosto, a gente vai também entrar nesse leilão. Indo para o slide 9,
dentro da agenda de opportunities, eu já mencionei que o W é a locomotiva dessa vertical de negócio agora, pela sua relevância, pelo seu tamanho, e o Mais Blocos ele vem crescendo, ele está super bem posicionado. Lembrando que hoje a gente tem 3 ativos, vou falar sobre a reciclagem de 2 ativos desses 3, mais para frente eu vou falar um pouco disso. Mas o Mais Blocos ele vem sendo um negócio que tá se provando muito bom para a companhia, em termos de ocupação e crescimento de receita bruta ano contra ano. Mas o W aqui, a boa notícia é que mesmo eles inaugurado aí, como eu falei, em dezembro de 24, e uns 3 meses de soft open, já no mês de abril, maio, ele já breakivou. Então, ele já é uma operação positiva, né? Ele já está se mostrando que ele tem todo o potencial aí de ser um sucesso. E daqui para frente, em especial no terceiro TRI e no quarto TRI, vocês vão presenciar um resultado muito melhor em termos de receita RevPAR do hotel. O Hilton Garden Inn, como a gente já anunciou ao mercado, ele está agora muito na reta final, a due diligence dele já finalizou, o adquirente, o comprador, ele só está formatando um fundo para colocar o hotel dentro desse fundo, que deve acontecer nos próximos dias, a assinatura dos documentos definitivos. E o Mais Box, eu vou falar mais uma vez, né? Vou falar um pouco mais à frente sobre a reciclagem de 2 ativos do Mais Box. No slide 10, aqui falando sobre as próximas entregas. Então, aqui à esquerda são os empreendimentos que a gente teremos as próximas entregas. Por exemplo, à esquerda, na Brigadeiro, é uma loja lá de 1.000 metros quadrados, que a gente está conversando com o GPA e provavelmente a gente deve fechar um supermercado ali conosco no empreendimento. E nos outros projetos, são os projetos que a gente adquiriu com a Cirela e a gente vem acompanhando junto com eles as obras, né, com destaque ao Itaim 2 Cirela, aqui à esquerda abaixo, que é o que a gente vem conversando com a locação monousuária. Para quem passar lá na frente vai ver que a obra já está bem adiantada, ela deve ser entregue final do ano de 25, início de 26. À direita mostra a evolução da BL, eu sempre destaco, olhando aí a barrinha do meio, que são as ABLs em desenvolvimento, vocês vão entender que o nosso foco está muito concentrado no Convém e nas torres AAAs. E o cronograma de entregas, a gente tem um importante cronograma de entrega em 26, 27 e 28. Essa é a reta final de tudo que já está contratado. Então, no Convém, por exemplo, é a base, como a gente tem a maior parte disso comporta para o Convém, o Convém ele se compõe daqueles convêns que eu citei agora há pouco, que estão dentro da cidade de São Paulo, em esquinas super bem posicionadas, onde o aluguel ele tende a ser muito melhor do que da base atual. Então, o NOI do Convém, com essas entregas, naturalmente vai subir conforme eles eles entram em operação. Agora eu vou passar a palavra para o Alexandre Alpiero, para ele dar sequência na apresentação. Obrigado, Nakano. Olá, pessoal. Vamos começar aqui na performance financeira, olhando para a maior receita líquida trimestral da história da companhia. Então, a gente atinge aí os 50 milhões de reais, um aumento de 36% quando a gente compara com o segundo T de 2024. E aqui é bem importante, porque esse aumento da receita e a receita líquida reflete aí a boa performance das verticais do Opportunities, aí majoritariamente explicado pelo W, mas também o Convém performando muito bem, shoppings e de forma mais estável, o 3A, como já foi dito aqui, tanto pelo Nakano quanto pelo Bicudo. Quando a gente olha a barrinha ali da receita, a gente vê uma boa distribuição da receita líquida no resultado gerencial entre Opportunities e a vertical de shoppings. Cada vez mais a gente vai ver um crescimento na barrinha amarela, muito por conta da entrada do W,
e a gente espera que essa performance continue nos próximos trimestres. Quando a gente olha o NOI também apresenta aqui um crescimento de 11%, quando a gente compara com o trimestre anterior, e olhando no IFRS, esse aumento é de 15%. Seguindo no próximo slide, a gente destacou esse gráfico aqui na nossa apresentação desse TRI, para mostrar a nossa estabilidade em relação às despesas do SG&A e tributos. Então, aqui a gente se mantém estável, e quando a gente compara aí os 21,9 milhões nos primeiros 6 meses de 25, a gente apresenta aí uma redução de quase 13% no mesmo período do ano anterior. Essa relação receita líquida SG&A é o menor nível que a companhia já teve. Isso aqui passa muito pela eficiência operacional, atenção a custo, um olhar muito crítico nas despesas. É aquela história que a gente vem falando aqui trimestre contra trimestre, de ter muita ABL chegando, muita entrega acontecendo, mas a disciplina de manter o time na estabilidade, sem aumento de custo, o quanto for possível. Então, aqui a gente entra numa tendência aí de estabilidade nesse número, mas é um número que vale a pena a gente passar por ele nesse TRI. Seguindo no próximo slide, a gente tem o EBITDA. Então, quando a gente olha o nosso EBITDA ajustado, a gente atinge aí quase 22 milhões de reais no segundo TRI de 25, um aumento de quase 20% quando comparado com o TRI anterior, com uma margem de 43,5%. Esse crescimento, novamente, é sustentado pelo crescimento das plataformas e pelo controle muito estrito na questão das despesas administrativas. Então, nos gráficos abaixo, isso fica representado no EBITDA, a gente cresce 19% no ajustado no gerencial e 22% no ajustado IFRS. Quando a gente vai para o FFO, a gente tem um aumento do nosso FFO negativo, saindo aí de 15,7 para 28,5, olhando o gerencial, isso explicado majoritariamente pelo aumento da despesa financeira em decorrência da alavancagem. A alavancagem, como a gente vem dizendo, o Nakano vai falar mais sobre isso, a gente vai trabalhar a redução da alavancagem com base na saída dos ativos que estão sendo negociados. Quando a gente olha o lucro, o impacto também no lucro é decorrente do aumento da despesa financeira. Então, a gente sai de 19,5 milhões para 33,1 quando a gente olha no lucro líquido gerencial. Seguindo no CAPEX, aqui a gente mostra o nosso CAPEX a incorrer. 2025 é majoritariamente contratado já. Aqui a gente explica por obras como Paulista, as entregas da Cirela, Cury, que tem aí para acontecer ainda esse ano, começo do ano que vem. E a gente tem aí 2026 ainda um CAPEX um pouco mais alto, mas como o Nakano já mencionou, a gente aqui tem um trabalho intenso de postergações, o que a gente conseguir adiar e, eventualmente, conseguir sair dos projetos também. No próximo slide do endividamento, a gente acompanha aqui o nosso cronograma de amortização de dívida, então a gente apresenta um fluxo sem nenhuma concentração específica em nenhum ano em específico, então a gente tem aqui uma diluição da amortização do endividamento, o que traz para a gente aqui uma razoável tranquilidade em relação à dívida, sabendo que a dívida precisa ser reduzida e será reduzida num espaço de tempo exequível. Eu termino aqui a minha parte, passo a palavra aí para as perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a teleconferência de resultados serão respondidas posteriormente pela equipe de relações com investidores. Nossa primeira pergunta vem de Matheus Meloni e é a seguinte: queria entender um pouco os impairments que ocorreram no trimestre e o que podemos esperar olhando para frente. Vamos lá. O impairment, majoritariamente, o impairment que aconteceu foi relacionado às unidades do empreendimento Fortaleza. A gente fez lá atrás uma permuta
e a gente recebeu as unidades e essas unidades foram vendidas. A gente teve aí um estoque de vendas de aproximadamente 60%, 70%, desculpa, uma quantidade de vendas de 60%, 70%, tendo ainda em estoque mais ou menos 30%, 20%, e esse 30%, 20% que ainda está para ser vendido, ele foi ajustado com base nos últimos preços de venda. Então, por consequência, a gente fez esse ajuste ele é majoritariamente o aumento do trimestre na questão do impairment. A gente tem aí olhado também saídas de projetos e essas saídas eventualmente podem gerar algum tipo de ajuste, dado que é como aquele ativo está marcado versus o preço negociado. Mas a resposta para a pergunta é que majoritariamente isso se refere à questão do Hotel Fortaleza, das unidades que a gente ainda tem no estoque, marcadas pelo último preço disponível. Nossa segunda pergunta vem de Carlos Eduardo e é a seguinte: com o crescimento do portfólio neste semestre, como foi possível manter o G&A proporcionalmente mais baixo em comparação aos trimestres anteriores? Eu falei um pouco sobre a questão do SG&A na minha parte da apresentação. A companhia aqui, o Nakano, eu, o Bicudo, a gente tem trabalhado muito na questão dos custos, nas despesas administrativas, no foco na operação, sabendo o quão importante é manter as despesas em boa ordem. Então, o nosso mantra aqui é muito essa questão operacional. Obviamente, você tendo um aumento da receita, você também aumenta, se dilui mais a sua base de custo, mas a gente conseguiu uma rápida evolução, saindo de um pico de mais de 30% e indo para 22%, tendo foco também na despesa. Então, quando a gente olha a despesa somente, quando comparada a períodos anteriores, ela vem numa trajetória de queda e agora acho que a gente tende a ficar numa estabilidade. Então, acho que é um trabalho aqui de foco na operação para, de fato, trazer mais resultado para a mesa, mas também um foco muito intenso na questão da despesa, pegando aquele mantra que o Nakano fala muito, da despesa igual unha. Se a gente não cortar toda semana, ela cresce. Aqui é basicamente o que a gente tem feito nas linhas de despesa. Nossa próxima pergunta vem de Herman Lee e é a seguinte: bom dia, obrigado pelo espaço. Duas perguntas do nosso lado. A primeira em relação a custos. Vimos que a receita subiu com contribuição do W, mas também houve aumento de custos, o que é natural. Quando podemos ver custos e margens convergir num nível em que vocês consideram ideal? E a segunda pergunta sobre Convém. Vimos melhoras tri a tri, e o que me chamou a atenção foi o SSS de 30%. Podem destrinchar essa performance e perspectiva? Eu vou pegar a primeira parte e aí depois eu passo para o Nakano, para o Bicudo arrematar o Convém. Obrigado, Renan, pela oportunidade de explicar isso para o nosso investidor. De fato, eu lembro aqui na fala do Nakano, no começo do nosso call, o W Hotel é um hotel de luxo, ele está no high-end de atendimento ao público. Então, desde a época do soft opening dele, quando ele nem tinha todos os quartos abertos, ele tinha 50, 70, depois 90, 100, a quantidade de pessoal disponível para atender o hotel, ela já estava lá. Então, toda a questão de custo, o custo já chegou antes. O custo ele já está rodando desde o primeiro trimestre, principalmente por ser um hotel de luxo. Eu gosto de dar o exemplo bem simples, mas eu acho bom para o nosso investidor poder tangibilizar. Então, assim, eu tenho 50 quartos abertos de um hotel que tem 179. Eu sei que a minha ocupação para aquela semana vai ser de pouquíssimos quartos, mas não importa, eu vou ter na minha recepção 5 pessoas, eu vou ter 2 pessoas para recepcioná-lo no elevador, eu vou ter na área de restaurante o staff completo, porque esse indivíduo, esse público de alto luxo, ele tem que ter a experiência no máximo da qualidade. Então, ele não pode ter um déficit de pessoal atendendo ele em qualquer que seja o lugar que ele vá, independente do hotel ter 10 ou 100 pessoas. Obviamente que tem uma razão de escala entre 1 e 100, mas você imagina que você tem muito mais pessoal antes do volume chegar lá. Então, por isso a gente tem esse desbalanceio em relação ao custo. Mas, como o Nakano já falou, esse hotel ele já está nessa estabilidade entre receitas e despesas, então ele já se paga. A partir desse momento, a receita começa a entrar.
Então, a gente vai ver um equilíbrio desses custos e a receita sendo maior do que a despesa, muito a partir de agora. Já foi mencionado aqui, primeiro semestre ele não é o melhor tanto para a hotelaria quanto para evento, então a gente espera um segundo semestre muito mais forte para o Hotel W, para o W Hotel, e a gente vê esse equilíbrio aí se materializando terceiro e quarto trimestre. Sobre o convênio, antes de eu passar para o Bicudo, eu acho que é outra coisa que a gente fala muito para a nossa base. É a materialização do mix do convênio. A gente já espalhou o convênio nas principais esquinas de São Paulo. Cada vez mais a gente vai continuar espalhando. E a cidade está abraçando esses convênios, porque a cidade continua a crescer, os prédios continuam a subir, as pessoas continuam se locomovendo de um lado para o outro, e a conveniência vem se destacando cada vez mais dentro da cidade de São Paulo. Então, acho que isso referencia o mix que a gente coloca lá. A gente está conseguindo capilarizar esse mix, assim como a gente tem a experiência no shopping, a gente está levando para lá. E acho que isso acaba refletindo fortemente aí na questão das vendas por conta disso. Começa a virar referência. Mas aí eu deixo para o Bicudo falar um pouco aí das lojas e como a gente vê isso aí para os próximos. É isso, Dalpeiro. Nós somos ainda uma empresa com um portfólio com muitas operações e muitos empreendimentos novos. Então, há uma tendência de novas entradas e novas operações, né? Fora isso, nós temos casos de revitalização, como o próprio BCP. Então, nós temos lojas que entraram recentemente e passam por um processo de maturação e de crescimento de vendas relevantes. O BCP, claramente, alguns restaurantes, o próprio Convém Vila Madalena, o próprio Convém Limão também, com alguns bons exemplos. E nós temos, de uma forma geral, uma atividade comercial bastante interessante. Então, as substituições que nós fazemos, eventualmente, novas operações, como eu comentei antes também, a gente trabalha bastante com essa questão de atratividade do varejo na perspectiva do cliente. Isso tudo agrega para uma boa performance, inclusive no conceito mesmas vendas, mesmas lojas. Deixa eu fazer só complementar aqui as duas respostas. No W, a gente está com a Merit, casado com a Merit na gestão. A Merit hoje tem mais de 8.500 hotéis, mais de 2,5 milhões de quartos. Então, a gente está com um parceiro super experiente aí, não preciso nem vendê-lo, né? Existem lá dentro do hotel duas receitas básicas, que é hospedagem e alimentos e bebidas. E a margem da hospedagem é de 80%, teria que ser 80%, e a de alimentos e bebidas 30%. Então, nós somos proprietários muito presentes nas operações. O que a gente está fazendo em parceria com a Merit agora é olhando o detalhe para chegar nessas margens, né? Até não chegar em 30%, chegar em 32%, enfim. A gente quer melhorar cada vez mais e, para isso, a gente trabalha muito perto deles, né? Então, por exemplo, o preço de um prato hoje, que custa para o cliente final R$100, quanto custa isso no final do dia dentro lá do hotel? Então, é nesse nível que a gente acaba entrando na operação. Em relação aos convênios, a boa notícia, por exemplo, desse trimestre, foi as vendas do Decathlon. Ele vendeu 50% acima do que a gente imaginava que ele ia vender. Eles estão super felizes. Em consequência, os lojistas que estão orbitando dentro do mesmo ambiente estão também faturando mais, porque o cliente Decathlon, que é um grande imã de pessoas, um grande puxador de fluxo, ele acaba circulando pelas outras lojas. Então, esses tipos de movimentos acabam melhorando o SSS, as vendas totais e os aluguéis em consequência. Nossa próxima pergunta vem de Antônio Pascali e é a seguinte: Pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço. Gostaria de entender a cabeça de vocês em relação à venda de ativos. Primeiro, vocês perceberam uma melhora no cenário para este segundo semestre? Segundo, existe algum ativo que vocês consideram essencial para manter no portfólio, ou seja, que não estaria à venda? Obrigado. Olha, obrigado pela sua presença e pelo seu interesse. E aí eu já vou iniciar aqui um pouco dessa agenda de reciclagem, que é um assunto que as perguntas que estão aqui aparecendo acabam entrando dentro desse tema. Nós tivemos, e falamos para vocês, que no semestre do ano passado,
nós mandatamos o Bradesco BBI para fazer a venda de alguns ativos nossos. E vieram boas propostas ao longo de setembro e outubro do ano passado. Acontece que, com a deterioração do cenário macro do país, da economia, essas propostas, todo mundo recolheu o flap. Então, acabou que a gente não conseguiu dar sequência, porque houve, sim, aí o mercado, os adquirentes, os compradores, os fundos, recolheram aí um pouco aí o interesse na aquisição dos ativos. E nós prometemos que, ao longo do primeiro semestre, que a gente ia procurar alternativas, né? Eu acho que era um momento muito de criatividade, de se colocar criatividade na mesa para poder arrancar propostas, porque a gente também sempre foi muito claro que nós não faríamos vendas a qualquer valor, simplesmente para dizer que fizemos cumprimos a agenda de reciclagem. Então, isso é um compromisso que a gente assumiu com os acionistas, com o controlador, de que iríamos sim manter a atividade de venda, né, mas sem destruir valor da companhia. E acho que o resultado final disso é que nas próximas semanas vocês terão boas notícias, né? A gente vem conversando em relação a 3 ativos. Um deles são 2 empreendimentos do Mais Box, que a gente deve anunciar aí já na próxima semana a novidade. E os outros 2 ativos também, que a gente vai anunciar aí nas próximas semanas, são relevantes. E essas vendas, a gente sempre busca o equilíbrio de trazer caixa para a companhia para fazer frente a um novo ciclo de desenvolvimento e também desalavancagem da companhia. Nós temos um número mágico aqui de fechar esse ano, tirando aí da dívida atual que a gente tem hoje, mais ou menos uns 30% do seu valor. Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso, conversando com gente experiente de mercado, não são especuladores. A gente foge de quando a gente sente que é uma especulação. Então, qualquer coisa que a gente trazer é de gente que tem compromisso e tem fund para isso. Então, eu prefiro falar que a gente não tem quais a gente quer vender, quais a gente não quer vender, né? Existem momentos. Então, a gente sabe que o momento atual não é de shopping centers. O momento de shopping centers houve lá atrás. Como ele vai voltar daqui a pouco? O momento atual, ele está muito focado nas torres corporativas. Então, a gente vem conversando muito sobre esses ativos. Mas, por exemplo, não é o W. O W, ele está no ramp-up, já brequivou. A gente sabe que ele vai levar ainda um ano, 2 anos para ele atingir a sua maturidade. Se a gente colocar isso agora na vitrine para vender, de 2 umas, ou a gente perde preço, ou a gente vende pelo preço justo, só que o comprador vai pedir uma certa garantia de remuneração. Então, nós calibramos esse momento de colocar o ativo na vitrine. Então, espero que nessas próximas semanas vocês terão boas notícias vindo daqui da companhia. Nossa próxima pergunta vem de André Esteves e é a seguinte: Bom dia, meus caros. Excelente balanço e parabéns pelos resultados. Creio que a principal dúvida de todos se refere à venda de ativos. Há 18 meses a companhia promete venda de ativos estratégicos e até o momento não saíram. Como anda a agenda de M&A? Obrigado pela sua pergunta aí, pela sua presença no call. Eu acho que eu já respondi um pouco disso na minha última resposta, mas de novo, tá? Não saiu ainda, porque infelizmente o mercado houve uma piora muito grande no mercado, especialmente no final do ano passado, né? Cada hora tem uma incerteza nova, a gente presencia aí agora um cenário político bem complicado, bem turvo, a gente não sabe o que vai ser aí nos próximos meses. Então, a gente está sendo muito, muito seletivo com quem a gente está conversando. De novo, estamos conversando com gente que a gente sabe que é séria, que vai ter condição, funding e real interesse na aquisição.
Então, esse período aí de 18, 12 meses que você mencionou, é um período que a gente vem tentando trazer, haja vista que hoje tem menos gente, menos fundos procurando a aquisição no momento, esperando um pouco a melhora no cenário macroeconômico do país e político. Nossa próxima pergunta vem de Matheus Guzmão e é a seguinte: Pessoal, bom dia, obrigado pelo espaço. Gostaria de entender a cabeça de vocês em relação à venda dos ativos. Primeiro, vocês perceberam uma melhora no cenário para esse segundo semestre? Segundo, existe algum ativo que vocês consideram essencial para manter no portfólio, ou seja, que não estaria à venda? Obrigado. Vamos lá. Essa pergunta, eu acho que o Nakano já falou bastante sobre essa questão aqui. Acho que a gente não tem nenhum tipo de foco em segurar nenhum ativo específico. É muito mais calibrar momentos para determinados ativos. Então, ele mencionou a questão do shopping center, se o setor voltar a ficar aquecido, será uma possibilidade. Mencionou a questão do W pelo timing de maturação vis-à-vis preço. Eu acho que é muito relacionado a isso. É importante também destacar que a gente tem outros ativos que estão em fase também madura que podem ser utilizados nessa saída de ativos e serão feitos com os players corretos, sérios, conforme o Nakano mencionou aqui na fala dele. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Suemitsu e é a seguinte: Poderiam comentar a expectativa de data para a conclusão revisional do 3A Faria Lima? Lucas, tudo bem? Obrigado aí pela presença e por estar sempre presente positivamente conosco aqui. Essa revisional começa agora, no mês de setembro, outubro, e a gente já está se movimentando para isso. A expectativa de conclusão dela vai depender muito da devolutiva do locatário, né, da WeWork. Existe aqui, a gente está muito positivo em relação a essa revisional, porque a gente sabe que o mercado aqui, a região da Faria Lima, andou muito na questão do aluguel. Então, a gente tem todo o ambiente, todos os números a nosso favor. Então, a gente espera que tenha aí uma conversa rápida, né? Mas devo crer que não vai durar menos aí de 3 meses para concluir. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Alexandre Nakano, para que faça as considerações finais. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o interesse de todos, a presença de todos. Destacar que vocês viram que os números operacionais, em especial o Convém, eles mostram que a gente vem fazendo a aposta certa. Não quero ser petulante aqui, mas assim, para nós não é surpresa. A gente sempre soube o que a gente tem de tijolo hoje. Ele tem total capacidade de entregar o que está sendo exposto hoje a vocês. Então, o nosso foco é não deixar a peteca cair para os próximos empreendimentos, né? A gente sabe que hoje os empreendimentos atuais estão bem posicionados, né? Alguns na sua curva de maturação. Então, quando você pega o same-store sales, tanto dos shoppings quanto do Convém, a gente percebe que há uma evolução positiva. Isso mostra que o lojista que está lá já há mais tempo vende cada vez mais, né? E os lojistas novos estão vendendo também. Então, em termos no varejo, a gente está bem contente com os números que a gente apresentou para vocês. Dentro da plataforma 3A, o foco, a energia também para as próximas entregas, né? A revisional agora aqui do Faria Lima, que é o nosso principal flagship do 3A, e a gente tem total tranquilidade de que o tijolo também bom
ele não vai ter dificuldade de atrair boas locações. O Einstein começou a sua obra, como eu já mencionei, então isso para nós é icônico ter um locatário do nível de excelência do Einstein, né? Isso mostra a nossa flexibilidade e capacidade de transformação, né? Lembrando que esse empreendimento que o Einstein alugou da gente, ele foi concebido para ser um edifício para escritório, uma torre para escritório, e rapidamente, quando a gente começou a conversar com o Einstein, a gente transformou o empreendimento para receber uma unidade hospitalar. Isso significa mudar elevadores, escada de emergência, largura, alguns acessos, torre de oxigênio, ambulância, enfim. A gente conseguiu aí rapidamente transformar e hoje lá o Einstein já em plena obra aí para inaugurar o ano que vem. Dentro da caixa de opportunities, da vertical de opportunities, o Mais Box vai indo super bem. Estamos aí para anunciar para vocês a possível venda de 2 unidades nossas do Mais Box para um player relevante de mercado. E a grande novidade aqui também é o W, que ele vem entregando super bem os resultados, ocupação dentro do que a gente esperava, até um pouco acima em alguns meses. Os restaurantes que são muito importantes, a receita de A e B para o W é tão importante quanto a de quartos, né? Um pouco diferente do nosso Hilton. O Hilton, o quarto tem um peso maior na composição de receitas. Então, toda a parte de eventos, alimentos, bebidas, catering, restaurantes, ela é muito importante para compor a receita do W, e isso está bem surpreendendo bem, principalmente os restaurantes do W. Olhando para a HBR, acho que eu quero destacar aqui o que o Dalpiero já falou, e que a gente vem prometendo isso nos últimos calls, que é a questão da eficiência operacional. Ainda que a gente venha recebendo, né, absorvendo novas ABLs até em volumes grandes, a gente sempre prometeu e estamos cumprindo de manter o quadro, os custos, as despesas administrativas dentro do que a gente já tem hoje planejado, mesmo com essas novas ABLs. Então, aí vocês vão ver aqui, vocês viram que a margem de E&E em relação à receita, ela vem sendo cada vez mais eficiente, e a gente espera manter isso aí para as próximas entregas também. E a agenda de reciclagem, que é uma agenda que eu sei que é de interesse de todos, nós temos o nosso cockpit. Eu sempre brinco aqui com o Dalpiero, com o Bicudo, que temos vários relógios, né, para controlar a companhia. O principal dele hoje, o maior, é o fluxo de caixa da companhia, é o caixa da companhia, e a gente olha com muita atenção isso. E invariavelmente passa pela agenda de reciclagem para manter isso de uma maneira saudável. A gente sabe que a gente tem que fazer a reciclagem, ao mesmo tempo que nós prometemos que não vamos fazer a qualquer custo. E espero que a gente cumpra isso com essa promessa nas próximas semanas, quando a gente vai anunciar alguns movimentos que a gente vai fazer no mercado com os nossos empreendimentos. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Nosso time aqui, tanto os 3 Alexandres quanto a Natália do RI, fica à disposição para quem tiver dúvidas que a gente não possa ter esclarecido aqui. E bom final de semana a todos. Muito obrigado. A videoconferência da HBR Realty está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.